A segunda lei da termodinâmica. Vamos começando falando sobre a máquina térmica. A máquina térmica é um aparato, é um dispositivo que transforma a energia térmica em energia mecânica, em outra modalidade de energia. Vamos a um modelo de máquina térmica. Então aqui nós temos um modelo básico de uma máquina térmica. Nós temos aqui a caldeira, aonde nós vamos ter a fonte de energia primária que vai aquecer uma água, e essa água vai criar um vapor, e esse vapor aqui que é o gás refrigerante, que vai funcionar na máquina térmica, transmitindo aí a pressão para movimentar um êmbolo. Então aqui na caldeira nós temos a queima da madeira, que pode ser queimar carvão, pode também queimar um gás, enfim, qualquer material que venha transformar em calor. Aqui seria a fonte quente. A fonte quente. Nós chamamos aqui então Q1. Nós vamos obter através da queima da madeira o calor fornecido ao sistema. Esse calor vai aquecer essa água, vai ferver, vai evaporar, e essa água, ao evaporar, o vaporzinho aqui, vai caminhar aqui na tubulação. Nessa tubulação nós temos aqui uma válvula de segurança, um peso, semelhante à da panela de pressão. Aquele peso que vai controlar a pressão. Se a pressão for muito alta, isso aqui vai abrir. As moléculas de vapor vão empurrar o peso para cima, isso aqui vai abrir. Então isso aqui é uma válvula de segurança, onde controla ali a pressão. E esse vapor vai encaminhando até entrar num cilindro. Um cilindro que tem um êmbolo ou pistão que se movimenta livremente. É um êmbolo ou pistão que se movimenta livremente. Esse êmbolo, ele movimenta livremente aqui no cilindro. E as moléculas do gás vai se aglomerando aqui próximo ao êmbolo, vai aumentando a pressão e vai empurrar esse êmbolo para frente. Ao empurrar esse êmbolo para frente, esse êmbolo é ligado a uma barra metálica chamada de biela, a biela do motor, até o virabrequim. Esse virabrequim está num eixo de uma polia que vai ocasionar o giro dessa polia, dessa roldana. Olha, o que acontece aqui então? O gás, ao aproximar aqui do êmbolo, ele vai exercer uma força. Vamos ver aqui uma visão ampliada desse sistema. Olha, vamos dar aqui um zoom, né? Vamos dar uma visão ampliada aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo ali. Então, vou pegar esse pedaço aqui, ó, da molécula de gás próximo a esse êmbolo, para a gente ver o que acontece. Então, nós temos aqui, primeiro da parte de azul aqui, eu tenho aqui o êmbolo. Então, aqui está a ampliação do êmbolo, ó, da parte de azul. Toda essa parte de azul aqui é o êmbolo. E nós temos aqui, microscopicamente, eu tenho algumas moléculas, e eu tenho uma outra aqui. Essa molécula de vapor de água, ela tem uma energia inicial. Energia inicial. Essa energia inicial ganhada por esse aquecimento aqui, ó, na caldeira. Essa molécula bate no êmbolo e sai. Ela vai sair com uma energia final menor do que ele entrou. Então aqui eu tenho uma energia inicial maior que uma energia final. Essa energia maior do que a final vai promover lá no êmbolo um trabalho que vai ser a diferença de energia. Se eu pegar a energia final menos a inicial, eu vou ter um trabalho realizado pelas colisões da molécula no êmbolo. E esse êmbolo se movimenta para frente. E aqui está o movimento do êmbolo, devido às colisões de todas as moléculas desse êmbolo aqui, ó. Então esse êmbolo vai para frente devido ao vapor, ao gás que vai empurrar ele para frente. Ao empurrar para frente, o que acontece? Esse êmbolo vem aqui para frente, ó, empurrar aqui para frente, ele vai empurrar o virabrequim, e esse virabrequim, ele vai dar um giro na roldana.
vai dar um giro na roldana. Esse giro é transmitido para outra polia, que leva o movimento lá para os pneus, ou transforma esse movimento em outra modalidade de energia. Então, na verdade, olha, aqui aquece, o vapor vem, movimenta esse êmbolo movimenta a biela gira ou vira brequim, gira a roldana, que transmite o movimento para os pneus. E o que acontece? Quando isso aqui vem para frente, a pressão aqui vai aumentando, porque não tem mais espaço. Quando a pressão está muito alta, essa válvula aqui de segurança, esse peso, vai levantar. Ao levantar esse peso, nós vamos ter aqui então a exaustão. Então esse peso aqui levanta devido ao aumento de pressão, e aqui vai acontecer a exaustão. A exaustão. Essa exaustão é a liberação de vapor. Aí o êmbolo que estava lá na frente, depois da exaustão, ele volta, porque diminui a pressão e diminui a temperatura. Ao voltar, o peso cai, porque diminuiu a pressão, volta a aumentar a pressão, o êmbolo vai para frente. Aumenta a pressão, abre a exaustão, e volta. Aí volta. Aí volta. Isso vai fazendo em ciclos e vai dando volta aqui. Vai dando volta, e essa volta aqui vai transmitindo para outra e vai transmitindo, então, para os pneus de um carro, para os pneus, para as rodas de um trem. Ou pode até transformar em energia elétrica, se for o caso. Então, isso aqui é um modelo de uma máquina térmica. E nós vamos estudar matematicamente como acontece essa máquina térmica. Por exemplo, aqui onde está o movimento, é onde vai realizar o trabalho, onde as moléculas do gás aqui realizam o trabalho. E a exaustão vai ser o que nós chamamos de calor frio, calor da fonte fria. Nós vamos então agora estudar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica tem vários enunciados. Nós vamos adotar um enunciado que diz o seguinte: o calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Isso pode acontecer, mas é um regime forçado. Vamos ao quadro, olha. Então a segunda lei da termodinâmica nos diz que o calor não flui espontaneamente de uma fonte fria para uma fonte quente. Essa fonte fria, pessoal, não é um reservatório que tem gelo, não. É um reservatório que a temperatura é menor do que a temperatura quente. Só como exemplo, né? A gente poderia ter aqui, por exemplo, uma temperatura de 100 graus Celsius. E aqui na fonte quente, um reservatório com 400 graus Celsius. Olha, 100 graus Celsius não é frio, mas em relação a 400 é frio. Então nós chamamos esse reservatório de fonte fria e esse reservatório de fonte quente. E aqui tem uma diferença de temperatura, onde vai promover um deslocamento da energia, do calor. Isso aqui é um esquema que representa então a máquina térmica. E o calor não vai fluir espontaneamente do frio para o quente. Pode até fluir, mas um regime forçado, como fosse um ar-condicionado ou uma geladeira. Ele pode jogar no frio, mas tem que ligar na tomada para forçar o sistema, jogar o frio no quente. Bem, aqui nós temos o seguinte: da fonte quente vai produzir aqui uma energia, um calor. Esse calor vai aquecer um gás refrigerante. Esse gás refrigerante é um gás que vai estar na tubulação aí da máquina térmica para levar essa energia, para movimentar aqui. E vai movimentar através do calor. Então a fonte quente aquece esse gás. Esse gás se movimenta espontaneamente do quente para o frio, e nesse movimento espontâneo vai girar aqui uma hélice. Essa hélice é só para representar, como se fosse aqui uma energia eólica, tendo um vento, né, um vento girando aqui uma hélice na fonte de energia eólica, tá? Então a gente promove aqui um vento artificial entre essas duas diferentes de temperatura, e aqui no meio do caminho a hélice, onde o vento vai girar. No giro da hélice produz o trabalho. Por exemplo, vamos supor que aqui na fonte quente eu tenho uma quantidade de calor de 1000 joules. Se fosse lá aquela caldeira da máquina térmica produzindo 1000 joules de calor, alimenta o gás refrigerante. Esse gás refrigerante vai se movimentar aqui do quente para o frio, vai girar essa hélice,
E essa hélice vai girar com um trabalho, por exemplo, de 400 joules. Então, dos 1000 joules de energia, esse gás refrigerante conseguiu gerar aqui, produzindo um trabalho de 400 joules. O restante da energia, ela vai em direção aqui à fonte fria. Essa fonte fria, na nossa máquina, vai representar a exaustão do gás, a esquentar a tubulação da máquina, todas as outras energias que não foram aproveitadas na realização do trabalho. A soma dessas energias, nesse exemplo que eu estou dando, seria em torno aí de 600 joules. Olha, eu tenho 1000 joules, 400 trabalho e 600 joules, vai para fonte fria. Esse calor da fonte fria é chamado calor rejeitado, certo? Bem, qual é então a fórmula da segunda lei? A fórmula da segunda lei, que representa esse enunciado, é isso daqui, onde o Q1 é chamado calor fonte quente. O W é o trabalho e o Q2 é o calor da fonte fria, tá? Então a fórmula é calor da fonte quente é igual trabalho mais calor da fonte fria. Essa é a equação da segunda lei da termodinâmica. Toda máquina tem uma eficiência, um rendimento. Então, rendimento é o sinônimo de eficiência, tá? E esse rendimento, ele é calculado pela energia útil, que é o trabalho, dividido pela energia total, que é o calor da fonte quente. No nosso caso, nesse caso aqui, o rendimento seria 400, que é o trabalho, dividido por 1000, que daria aqui 0,4. O rendimento sempre em porcentagem, ficaria então 40%. Tá? Essa letra grega que representa o rendimento é a letra grega neta. Tá? Então, o rendimento é o trabalho pelo calor da fonte quente. Se eu isolar o trabalho aqui, ó, o trabalho vai ser a diferença do calor quente pelo calor frio. O trabalho é a diferença de potencial de energia, tá? Então, o trabalho é a diferença do calor quente pelo calor frio. Se eu jogar aqui, ó, no lugar desse trabalho aqui, Q1 menos Q2, o que eu vou obter? Eu posso separar esse denominador para os dois numeradores. Nós temos Q1 por Q1 e Q2 por Q1. Q1 por Q1 eu posso cancelar, vai virar 1. Então eu tenho uma outra equação para o rendimento. Essa outra equação, ela é 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Posso usar qualquer uma das duas, vai depender do exercício. Tá certo, pessoal? Pessoal, dando sequência na segunda lei da termodinâmica, no conhecimento das máquinas térmicas, que esse momento marcou a primeira revolução industrial na história. O homem teve interesse em construir uma máquina que rendesse o máximo de trabalho, tivesse maior eficiência. E o físico Sadi Carnot, ele construiu um ciclo termodinâmico que operasse em rendimento máximo. Então nós vamos ver o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é uma transformação cíclica que acontece com 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas. Vamos ao quadro. Olha, o ciclo de Carnot é um ciclo de transformações que produz um rendimento máximo. Então, é nesse ciclo que nós vamos ter o maior rendimento de qualquer máquina térmica. Todas as máquinas térmicas, desde os motores, geladeiras, vão ter rendimento máximo quando se aproximar do ciclo de Carnot, tá? Onde ocorrem 2 transformações isotérmicas, então 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, tá certo? Olha, aqui está o diagrama do ciclo de Carnot. Nós temos aqui, no início, eu vou ter de A para B, que vai acontecer aqui no início, uma expansão isotérmica. Então aqui, ó, no início, ele vai receber calor da fonte quente. Falo, calor da fonte, ó, aqui, ó. Ponto A, o nosso cilindro, o nosso motor, o nosso êmbolo, e eu vou aqui fornecer calor, ó, fornecer calor. Botei fogo aqui, aqui é o calor quente, tá? Esse calor quente entra no sistema,
as moléculas absorvem, vai acontecer uma expansão isotérmica, aqui a variação de energia interna vai ser nula, não vai aumentar a temperatura, e toda a energia que receber da fonte quente vai levantar o êmbolo. Olha, esse êmbolo vai sair de uma posição VA e vai chegar até uma posição VB. Ó, houve uma expansão. Toda a energia que ganhou aqui transferiu para o êmbolo, para a realização de trabalho. Então, nessa etapa, o trabalho AB vai ser o próprio calor da fonte quente. Próprio calor da fonte quente. Tá? Bem, aí, seguindo aqui a nossa sequência de transformações, de B para C, vai ter uma expansão adiabática. Essa expansão adiabática, o volume vai continuar aumentando. Olha, aqui nós temos, aqui não há calor. Não há calor. Então, o calor só foi aqui no início. É como se fosse no começo do nosso carro, a explosão da gasolina só ocorre no início. Expansão isotérmica, aqui não há calor, vai ter uma expansão adiabática. Aqui o volume vai sair do ponto B, vai até o ponto C, sem receber calor. Mas como é que ele levantou isso aqui? Olha, é muito simples. Se eu te der aqui uma visão ampliada, vamos pegar aqui essa aqui, vamos dar uma visão ampliada, ó. Deixa eu dar um zoom, né? Isso aqui vai te dar um zoom aqui, ó. Vou te dar esse zoom aqui. Vamos dar um zoom. Tá? Aqui nesse zoom, você vai perceber o seguinte. Eu tenho aqui o êmbolo de azul. Eu tenho um êmbolo de azul. E eu tenho aqui a molécula. Essa molécula aqui, ó, ela não vai receber energia agora da fonte quente. Ela tem a própria energia interna. Então ela tem energia cinética aqui, ó. Tem energia cinética. Ela tem uma energia inicial, vai colidir com o êmbolo e vai sair com energia final. A energia final que ela vai sair é uma energia final menor do que a inicial. É uma energia final menor. Então aqui, ó, a energia inicial é maior do que a final. A inicial é maior do que a final. E essa energia inicial é a própria energia da molécula. Então ela bate aqui no êmbolo, ou todas as moléculas vão bater no êmbolo com a sua energia inicial e vão transferir a energia dela para o próprio êmbolo levantar. E assim o êmbolo se expande adiabaticamente, sem fornecer calor. Sem fornecer calor. Aí o trabalho aqui, esse trabalho, vai ser menos a variação de energia interna. É menos porque, para ele expandir, teve que abaixar a temperatura, porque a energia final vai ser menor. Ele tinha maior temperatura, depois que colidiu, menor temperatura. E depois que colidiu, o êmbolo subiu. Esse êmbolo aqui subiu. Tá? Ele subiu. Bem, aqui nós temos a expansão. Agora começa a fase da compressão. Olha, a compressão isotérmica. Então agora, o que vai acontecer? De C para D vai ter uma compressão isotérmica. De C, vai comprimir o gás. Bem, quando comprime o gás, a tendência é de aumentar a temperatura, porque vai aumentar as colisões. Para não aumentar a temperatura dessa compressão, nesse momento nós vamos começar a liberar o gás. Aqui acontece na máquina térmica a exaustão. Então aqui, ó, vai liberar. Acontece então aqui a exaustão. Essa exaustão de liberação de gases é para ter um espaço adequado para manter a mesma temperatura e a mesma pressão, né? Aliás, e a mesma temperatura somente, a pressão muda. Então, vai manter aqui a temperatura, tá? Começando a exaustão, né? E vai terminar essa exaustão de D para A, na compressão adiabática. Aqui na compressão adiabática, ó, na compressão adiabática, de D para A, vai fechar o ciclo. Vai fechar o ciclo de D para A na compressão adiabática. Ao comprimir adiabaticamente, o que acontece? Vai ter mais exaustão, só que aqui agora vai esquentar aqui o cilindro, ó. Esquenta, aumenta a temperatura. Então a temperatura vai aumentar de novo, porque na compressão adiabática, ao ser comprimida, a temperatura aumenta. Aí vai esquentar aqui o cilindro, aqui, ó. Vai esquentar aqui o cilindro. Compressão adiabática. Voltando ao estado inicial, olha. Então, de A para B, de B para C,
De C para D e de D para A. Fechou o ciclo, de A, B, C, D, A. Aí retorna tudo de novo. Retorna tudo de novo. E é justamente aqui de C para D, é que nós vamos perder aqui o calor para a fonte fria. É onde acontece aqui a exaustão. Tá? Perde aqui o calor da fonte fria. Então, o trabalho CD vai ser Q2, calor da fonte fria. Aí, pessoal, o ciclo de Carnot nos traz uma novidade em fórmula. O calor quente sobre o calor frio pode ser substituído pela temperatura quente dividido pela temperatura fria. Eu posso ir lá no rendimento do Carnot, que é o rendimento máximo, e colocar 1 menos T2 sobre T1. Essa equação do rendimento de Carnot só utiliza em transformações cíclicas de Carnot, onde acontece dúzias isotérmicas e dúzias adiabáticas. Tá certo, pessoal? Exercício 7. Uma máquina térmica funcionando em ciclo retira de uma fonte quente 3.000 joules e rejeita 1.800 joules para uma fonte fria. Sabendo que essa máquina realiza 5 ciclos em 20 segundos, determine: letra A, o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo. Letra B, o rendimento dessa máquina. E letra C, a potência dessa máquina. Pessoal, vamos aos dados do exercício. O exercício 7 nos fala que o calor da fonte quente, então aqui, fonte quente, vale 3.000 joules. Da fonte fria, que é o rejeitado, vale 1.800 joules. Fala que realiza 5 ciclos em 20 segundos. É importante analisar em um ciclo, leva quantos segundos? Então, eu vou achar, então, o tempo para um ciclo. Inicialmente, olha, regra de 3, 5 ciclos é 20 segundos, um ciclo vai ser quantos segundos? Multiplica cruzado, nós vamos achar, então, que o tempo para um ciclo é 4 segundos. A letra A, ele pede o trabalho realizado. Esse trabalho, eu vou aplicar aqui, então, a segunda lei da termodinâmica. Então, essa aqui é a segunda lei da termodinâmica. Ao substituir calor 3.000, que é o calor quente, calor frio 1.800. Eu vou pegar o 1.800, que está positivo, vou passar para o outro lado, vai negativo. 3.000 menos 1.800, nós vamos ter um trabalho, então, de 1.200 joules. Então, o trabalho realizado por essa máquina em cada ciclo é 1.200 joules. Tá? Olha, a letra B, ele pede o rendimento, ou a eficiência. O rendimento é definido pela energia útil, que é o trabalho, dividido pelo calor total, pela energia total, que é o calor da fonte quente. Ao substituir o trabalho, que é 1.200, achamos na letra A, e o calor quente, que é 3.000, ao realizar essa divisão, eu posso cancelar esses dois zeros. 12 por 30 vai dar, então, aqui 0,4. O rendimento é dado em porcentagem. Então, 0,4 vezes 100%, nós temos aqui, então, 40%. Então, o rendimento dessa máquina é 40%. Tá? E a letra C, ele pede a potência dessa máquina. A potência térmica, pessoal, é definido pelo trabalho, a energia útil, no intervalo de tempo. Trabalho por ΔT. Ao substituir o trabalho em um ciclo, que é 1.200, e o ΔT é o tempo de um ciclo, que é 4 segundos. Então, nós vamos ter 1.200 por 4, então a gente vai ter, então, aqui 300 watts. A potência, então, dessa máquina vai ser 300 watts. Watts é a unidade de potência. Então, nós temos aqui letra A, o trabalho 1.200, letra B, o rendimento 40%, e letra C, potência 300 watts. Vamos para o próximo. Exercício 9. Uma máquina térmica ideal funciona segundo o ciclo de Carnot, operando entre duas temperaturas respectivamente iguais, a menos 23 graus Celsius e 477 graus Celsius. Sabendo que o calor rejeitado pela máquina vale 1.500 joules,
Determine, letra A, o calor retirado da fonte quente. Letra B, o trabalho realizado. E letra C, o rendimento da máquina. Pessoal, vamos para os dados do exercício? No exercício 9, nós temos o seguinte, a temperatura da fonte fria é menos 23 graus Celsius. A temperatura da fonte quente, 477 graus Celsius. Nós precisamos passar essas temperaturas para Kelvin. Então eu vou adicionar 273. Menos 23 mais 273 vai dar aqui 250 Kelvin. Então, a temperatura do reservatório frio é 250 kelvins. Do reservatório quente, eu vou adicionar o 477 mais 273, vai dar então aqui 750 kelvins. Então, a gente tem aí uma diferença de potencial de temperatura, uma de 250, que é o frio, outra de 750, que é o quente. O calor rejeitado em cada ciclo é 1.500 joules. Isso aqui é o calor da fonte fria, é o calor rejeitado. Na letra A, o exercício nos pede o calor da fonte quente. Quanto que retira da fonte quente? Bem, aqui nós vamos usar o ciclo de Carnot, a equação de Carnot. Olha, essa equação aqui é do ciclo de Carnot. O calor quente dividido pelo calor frio é igual a temperatura quente dividido pela temperatura frio. Ao substituirmos os valores, nós temos aqui então, no lugar do Q2, 1.500, no lugar do T1, 750, no lugar do T2, 250. Eu vou realizar essa operação aqui, ó. 750 dividido por 250 é uma conta exata, que vai dar 3. Isso aqui é igual a 3. 750 por 250 é 3. O que eu vou fazer aqui agora? Passar o 1.500 multiplicando 3. Então, o Q1 vai ser 1.500 vezes 3. Quanto que é 1.500 vezes 3? 4.500. Então, nós temos aqui o calor retirado da fonte quente. Olha, de 4.500 retirado da fonte quente, ele perde 1.500 para a fonte fria. A letra B pede o trabalho realizado. Qual é o trabalho realizado nessa máquina segundo o ciclo de Carnot? Vou pegar aqui então a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é calor quente é igual a trabalho mais calor frio. Esse calor quente é 4.500, acabamos de calcular aqui. O trabalho eu quero calcular e o calor da fonte fria é o calor rejeitado de 1.500. Passando então esse 1.500 para o outro lado negativo, vai lá para o outro lado negativo, olha, vou ter trabalho 4.500 menos 1.500. Então nós vamos obter aqui então um trabalho realizado em cada ciclo de 3.000 joules. Então na letra B o trabalho realizado é 3.000 joules em cada ciclo. Na letra C, pessoal, ele pede o rendimento dessa máquina. Eu posso calcular o rendimento pela definição. Poderia usar qualquer expressão do rendimento, mas eu vou utilizar a definição. Quando a definição não servir, pega as outras equações. O rendimento, energia útil pela energia total, que é o trabalho pelo calor quente. O trabalho é 3.000 e o calor quente é 4.500. O 3.000 achamos na letra B. E o 4.500 achamos na letra A. Ao fazer a divisão, cancela esses dois zeros. 30 por 45 não é uma conta exata. Vai dar aí 0,66, 67 aproximadamente. Dá uma dízima periódica. Nós podemos aproximar para 0,67. Em porcentagem, vai dar aproximadamente 67%.